Olá, hoje eu estou aqui para falar de uma coisa mais séria. Sério mesmo, não tô afim de falar coisa brincando hoje, porque o papo é muito sério. Não vai ter aquela surpresa no final, não. Pode ficar tranquilo que essa é séria mesmo. Eu quero falar um pouco sobre mim, alguns minutinhos aqui falando sobre a minha pessoa. Eu sou uma pessoa que sempre fui criado na pobreza, nunca tive um estudo, nunca tive oportunidade para ir para uma escola como qualquer criança hoje em dia faz, vai do primeiro ano e vai até o ginásio. Na minha época eu estudei muito pouquinho, sim. Se eu me recordo, mais ou menos até terceiro ano primário, que eu fui assim, fixo. Depois daí nunca mais fui na escola. Eu acho que eu fui nem até o terceiro, acho que foi até o segundo ano primário. Nunca tive oportunidade boa de estudar. Sempre vim de uma família pobre. Papai morreu quando era pequeno, mamãe cuidando dos filhos sozinha. E já tive que trabalhar praticamente com 6, 7 anos de idade. Eu já tinha uma caixinha de sapato. Eu estava fazendo as contas esses dias. Poxa vida, eu tinha 7 anos quando eu trabalhava. 7 anos de idade. Para pensar numa criança de hoje de 7 anos. Você colocar uma caixinha de engraxar sapato nas costas dele e falar, vai engraxar sapato. Então a vida foi muito sofrida. Sim, muito sofrida. Eu não tenho vergonha de falar, isso pra mim é um orgulho. Nunca peguei livro, nunca gostei de ler. E a vida não me propôs também essa oportunidade de poder frequentar uma escola. Tudo que eu sei foi a vida que me ensinou. Aprendi no mundo, sim. E como todos vocês aqui no Japão, tivemos a oportunidade de aparecer aqui nesse país, pegar um avião fretado, pago pelas empreiteiras. Enfim, você sai da roça e acaba caindo aqui no país, Japão, e vai trabalhar. E a vida me trouxe até aqui. Hoje falo fluentemente o japonês, tenho aí acho que uns 80%, leio pouquinho, pouquinha coisa de conhecimento do inglês, um pouquinho de chinês também falo. Enfim, tudo aprendendo com a vida. E uma das coisas que a vida me ensinou, que eu tenho muito aqui comigo, é o que eu queria falar pra você, que talvez agora, a hora que eu for tocar no assunto, você já vai passar o vídeo pra frente, que você não quer mais ouvir, já vem falar besteira. Esse cara pra mim, eu acho que virou mais um maluco. Cara, não é isso. Menina, não é isso. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Quando eu falar isso, não passe o vídeo pra frente, não deixe pra depois. Ouça, não vai te custar nada. Não vai te custar nada, é 1 minuto que você vai ouvir do que eu quero te dizer. Apesar de eu não ter estudo, nunca fui uma pessoa intelectual, mas graças a Deus eu tenho uma boa inteligência de fazer as minhas coisas. Eu consigo calcular do meu jeito, eu não consigo medir uma coisa e depois dividir no meio. Se deu 50, tudo bem, é 25, mas se deu um número esquisito eu não consigo. Por isso que eu trabalho com a fita métrica daquela de costureiro. Porque aí eu estico e depois eu dobro ela no meio e vejo quanto é que deu, para não precisar ficar fazendo conta. Eu uso esse tipo de negócio. E quando eu vou escrever também eu erro muito. Muitas pessoas já perceberam que eu escrevo errado. Eu troco o S pelo C cedilha, eu faço uma bagunça danada. E muitas das vezes o meu cérebro já atrapalha ali na hora. E eu, pra não passar a vergonha do erro da palavra, que as pessoas vão tirar o sarro em mim, o que eu faço? Eu mudo a frase, eu passo para outro lugar. Em vez de eu escrever, essa é a casa na onde eu moro, pô, casa é com Z ou com S. Então eu escrevo, essa é minha, o meu palácio, pronto, mudei, é onde eu moro, ou sei lá, eu tiro a palavra casa. Então eu resolvo dessa maneira, para não passar esse tipo de vergonha, pra você ver o tanto que eu sou cabeça, inteligente e burro ao mesmo tempo. Eu entendo eu como isso. E através dos longos anos que eu tenho de vida, que pra mim já passou de 50, já mais de meio século, mas graças a Deus estou aqui firme no taco,
Eu tenho tido bastante conhecimento porque eu sou muito curioso, eu gosto de fuçar nas coisas, só que eu não perco tempo, não consigo ficar lendo, pegar alguma coisa e ler para poder entender. Eu estudei rádio técnico, televisão, preto e branco e a cores, naquele Universal lá do Brasil, lá por correspondência, mas os livros vinham, eu não estudava, eu já ia pegando, pegava os números das resistências e dos capacitores, eu já fazia as contas e ligava e o bagulho funcionava, e eu não queria saber do que era feita a resistência, como que era o capacitor, qual que era a potência. Não, é assim, então esse aqui, pá, positivo, negativo, funcionou e já era. Consertei muita televisão lá no Brasil, tive bastante sucesso também com esse serviço. Aí eu quero falar pra você agora uma coisa que, como eu acabei de falar há pouco, você vai querer passar esse vídeo adiante. Mas aí cabe aos seus ouvidos, ao seu coração. Eu não quero forçar você a entender o que eu quero te falar. Através desses conhecimentos que eu venho adquirindo, estudando bastante coisa, procurando, fuçando em tudo que eu tenho curiosidade. Eu quero saber sobre planeta, eu fuço sobre planeta, estrela, atmosfera, a Terra, como é que ela funciona, que jeito que é isso, que jeito que é aquilo. Eu vou fuçando, então eu vou aprendendo, adquirindo vários conhecimentos ao mesmo tempo. E, obviamente, no meio disso, vem aqui a palavra mágica, a qual você vai sair fora. Mas aí cabe a você. Eu fucei muito em Bíblia, eu procuro entender. Aquilo ali é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro que chama Bíblia porque ele vem da palavra biblioteca, que ali contém 66 livros, cada livro escrito numa época diferente, em lugares diferentes, e todos eles harmonizam assim como uma engrenagem as histórias deles. E muitas pessoas falam: Bíblia é uma coisa que não cola, é uma coisa que não vai ter sentido, porque isso aí pra mim é uma história em quadrinhos, é uma mentira. Cara, não pode ser. Esquece a Bíblia e procure um pouco na ciência. A ciência traz a história da Bíblia pra você. A ciência mostra um livro que foi escrito há 500 anos. Esse livro foi datado pelo carbono 14, que é os testes que eles fazem. Esse livro foi datado, essa história foi datada por 500 anos. E 500 anos depois, tá? Outro livro escrito por outra pessoa, de outra língua, de outro país e outro lugar. E a história daquele livro lá conta com exatidão o que aconteceria nessa época daqui desse outro livro. Isso é cabuloso, isso é cabuloso. São profecias dentro dela mesmo. A mais fascinante e conhecida é o nascimento de Jesus. Num lugar bem antigo, bem lá para trás, um profeta falou: vai nascer um ser que vai vir de uma virgem, vai salvar o mundo. Ele vai ser o rei, papapá, todinho, detalhado. Depois de muitos anos, nasceu. Depois de muitos anos, 500 anos depois, sei lá, nasceu Jesus, do jeitinho que o profeta falou lá. Então, se ele adivinhou esse nascimento com toda a exatidão há 500 anos atrás, eu acho que não tem como você falar que o que está escrito naquele conteúdo bíblico é mentira. Não pode, não pode. O cara acertou. Essa daí é uma que todo mundo conhece, mas se você for estudar ela, procurar, fuçar, você vai encontrar várias coisas que foram conjuminando e foi falando que é assim e é assado. Chega agora na nossa época, o livro que todo mundo morre de medo, mas ninguém entende ele, é o livro de Apocalipse. Qual é o problema de não entender esse livro? Esse livro foi escrito, muita gente fala muita coisa e é bom você não entrar em detalhe com isso. Esse livro foi escrito há muitos anos atrás, botamos aí 3.000 anos atrás foi escrito. João escreveu, Deus levou ele no lugar, ele escreveu. E escreveu com as palavras dele, com os conhecimentos dele. Você sabe que o mundo muda. Da época que eu era criança, não se existia
falar ô meu, e aí cara, beleza, hoje já é um vocabulário comum, entendeu? Só em 50 anos já deu essa diferença grande. Agora você coloca 3.000 anos atrás em um outro país. Quer dizer que essa pessoa escreveu o livro de Apocalipse com as palavras dele. Ele não conhecia a palavra meteoro, ele não conhecia a palavra planeta, ele não conhecia a atmosfera, não existia nada disso. Então o que ele via, ele escrevia com a mente dele, com as palavras dele, com o que ele sabia dizer, e isso é transpassado para nós. Então, para você poder entender um pouquinho, você tem que estudar ela um pouco, fuçar um pouquinho, para entender os costumes da época, o que é que as pessoas falavam, que jeito que era, para poder dar um argumento. Por isso que existem os pastores, que são aquelas pessoas que ensinam a gente. Aí você tem que abrir aspas, tome cuidado que tem muito que ensina você a ir pro buraco e não pro céu. Então, abre aspas. Então, eu fuçando ali, eu vi muitas coisas, e tem uma passagem ali que me intriga bastante, quando os apóstolos de Jesus estavam com ele, e Jesus Cristo lá pregando para esses apóstolos, falando, ensinando, e que ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, e isso ia acontecer, e E um dos apóstolos pega, eu não vou entrar em detalhes, se você quiser saber, você lê lá, está em Mateus 24, se eu não me engano, você pode ir lá procurar. Um dos apóstolos pergunta para Jesus, quando é que nós vamos saber que vai acontecer essas coisas? Jesus fala para ele com todas as palavras, que não precisa tradução, não precisa explicação. Ele explica claramente: quando você ouvir falar em fome, guerra, grandes terremotos em todas as partes, essas coisas vão acontecer e são só o comecinho da dor do parto. Quer dizer que, olha, o que eu quero passar para você, meu filho, é que para o que tem dentro da Bíblia, você tinha que pegar um pouquinho mais ela, estudar, procurar saber, porque o que tem ali dentro é o manual da vida do ser humano. Nada mais é importante do que você entender aquilo ali, e é a única chave que nós temos de ligação com o Deus que a gente conhece, que a gente fala, é a Bíblia. Você tem que ler ela para poder entender esse Deus e como você deve agir. Você fala, poxa, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém, eu nunca roubei, nunca matei, mas não é por aí, meu querido, não é por aí. Você tem muito mais coisa para fazer para poder alcançar a glória de Deus lá em cima. Não é por aí não. Não é por aí não, você tem muita coisa para fazer, não é simples assim, tá? Não é simplesmente acreditar que Deus existe. Existem aqueles ateus que simplesmente não acreditam e fim de papo. Filho, olha, eu espero que você não precise chegar num momento trágico da sua vida para poder acreditar. Nós temos 3 maneiras de aprender as coisas com a vida. Uma é você observar os outros. O problema que a pessoa passou e se ferrou na vida, tá complicado, se danou, você observou aquilo, você fala, eu não quero aquilo pra mim, eu vou tomar cuidado. Você toma cuidado para não passar o mesmo problema, e usou o problema da outra pessoa de lição, e boa viagem, vamos ser felizes. Segunda coisa é você aprender com você mesmo. Poxa, fiz um negócio aqui, me ferrei, você se esfregou, tomou na tarraqueta, na linguagem de hoje. Vamos bora pra frente e vamos tomar cuidado para não fazer essa mesma coisa de novo. Por exemplo, o meu caso, eu comia muita gordura, eu era um exagero para comer, ainda sou gordinho, mas melhorei bastante. Aconteceu que parei num hospital, quase morri, caveira do coração entupido, fiquei internado, fiquei na UTI, o médico falou, mais um pouquinho você morria. Enfim, morrer todo mundo vai, mas eu me livrei dessa e tomei aquela surra, aquele sofrimento, aquele susto de lição, e vamos maneirar agora, vamos controlar um pouquinho. Eu brinco, eu como, eu bebo, faço as
artimanhas aqui, mas agora estou bem mais tranquilo e preciso melhorar muito mais ainda. E eu vou aprender ainda a fazer essa educação comigo mesmo. Então é isso aí. Agora, a terceira parte que você vai aprender, essa é a mais dolorida. A terceira parte é aquela do ladrão na cruz. Já você sabe, eu só estou falando de história que você conhece. Jesus Cristo foi pregado numa cruz, no meio de dois ladrões. Tinha um de cá, outro de cá. O de cá, não sei se é o de lá ou de cá, mas um falou para ele assim: você não é Deus, o Filho de Deus? Desce daí e tira nós também. Vamos salvar nós aqui. O outro ficou meio zangado com ele, falou: rapaz, você não sabe nem o que você está falando. Na linguagem de hoje, a minha tradução, na Bíblia não está assim não, mas o significado é esse. Rapaz, você não sabe nem o que você está falando, moço. Nós dois está aqui porque nós merece. Nós fizemos coisa errada. Agora esse aí não fez nada e está aqui. Ele olhou para Jesus e falou: ó, lembra de mim quando entrar no paraíso. Ele se arrependeu ali naquela hora de tudo que ele fez. Ele se arrependeu de tudo e pediu perdão ali. E Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa daí é a pior das hipóteses. Você vai estar no finalzinho e vai querer pedir perdão para poder ser redimido e morar com Deus no céu. Agora, entenda comigo. Esse ladrão, ele com certeza, para ele estar lá, porque a crucifixão era o pior castigo que tinha na época. A pessoa era crucificada porque ele era ruim mesmo. Era igual cadeira elétrica hoje, enforcamento, alguma coisa desse tipo aí. Então, ele foi crucificado porque ele era ruim mesmo, tá? Jesus não. Jesus só foi lá para cumprir as promessas. E ele não fez mal para ninguém. Ele amou, veio para ensinar o amor e foi crucificado. Já é outra história. Mas a do bandido, ele era ladrão. Então ele teve tempo, com certeza, durante a vida dele toda, a pedir perdão, a reconhecer seus erros, a poder estudar, falar: não vou fazer mais isso. Ele já tem, com certeza, ele foi preso várias vezes, ele sofreu várias vezes na cadeia, ele foi chicoteado, que naquela época era assim, judiado, e depois solto e roubava, fazia bagunça de novo. Uma hora prenderam ele, crucificaram ele, aí ele se arrependeu. Quer dizer, ele teve várias chances de se arrepender e não se arrependeu. Escolheu o último momento que ele acabou se arrependendo para poder ser salvo e foi para o céu. Agora, pensa comigo, a gente não tem essa oportunidade. Ninguém hoje mais é crucificado, meu filho, porque aquilo lá demora para você morrer, tá? Você vai ficar ali pendurado um tempão, dá tempo de você refletir, e às vezes nessa hora você vai falar: meu Deus, me perdoa, eu errei tanto. Aí você vai ter muitas horas pendurado ali, vai dar tempo de você conversar com Deus e se arrepender. Sim, você pode passar por uma situação difícil, ficar num quarto de hospital, e às vezes você vai pedir perdão para Deus e vai ser redimido. Mas é raro essa situação, hein? É raro. Eu tô falando com você aqui agora, sair ali, eu não sei se eu vou voltar para falar amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, vigiar e orar todos os dias, a todo momento, com consciência limpa com Deus. Esse é o recado que eu queria dar para você. Eu não sou nenhum pastor, eu não sou nenhuma denominação evangélica, eu não estou aqui para pedir dinheiro para você, para a minha igreja, eu não estou aqui para falar disso, eu só estou aqui para falar para você que só Jesus Cristo salva e mais ninguém. Estude a Bíblia, procure se consertar com Deus, porque uma hora esse Jesus Cristo vai chegar aqui e vai te encontrar do jeito que você está, e a coisa não vai ser nada boa, tá bom? Um beijo pra você. Desculpa de eu falar bastante, mas eu senti no meu coração de falar e eu falei. E agora eu vou ficar mais tranquilo porque eu falei o que eu estava sentindo. E quando a gente sente de falar, as pessoas dizem que falou: Deus mandou eu falar assim, Deus me tocou para me falar assim. Talvez seja Deus mandando eu falar assim, tá? Eu acredito que seja Deus, porque se eu tô falando de Deus é porque é de Deus. Então, não pode ser de outra coisa. E eu só quero te dizer que, ó, só Jesus Cristo salva. Conserte a tua vida com Deus, meu filho, tá bom?
Fica aqui o recado do tio Silvio. Eu te amo.